Um novo visitante atravessa a escuridão do nosso sistema solar. Um peregrino vindo de um lugar que talvez nunca conheçamos. Seu nome é 3I/Atlas, e sua jornada é um mistério sussurrado entre as estrelas. Ele não é como os cometas e asteroides que conhecemos, nascidos do mesmo disco de poeira que formou a Terra. Este objeto é um forasteiro, um mensageiro de outro Sol. A relevância de sua passagem vai além da simples curiosidade astronômica. Cada objeto interestelar que nos visita é uma cápsula do tempo, trazendo consigo pistas sobre a composição de sistemas planetários distantes. Ao estudá-lo, não estamos apenas olhando para uma rocha gelada, mas sim para um fragmento de um mundo alienígena, uma oportunidade única de tocar, metaforicamente, em um pedaço de outra galáxia. Neste documentário, vamos traçar a trajetória enigmática de 3I/Atlas. Investigaremos sua descoberta, decifraremos o que sua órbita incomum nos revela sobre sua origem e, o mais importante, responderemos à pergunta que ecoa desde sua identificação. Qual é o seu destino final após o encontro com nosso Sol? E representa ele algum perigo para nós aqui na Terra? Como entusiastas da ficção científica e da astronomia, nossa análise se baseia em dados públicos de agências espaciais como a NASA e a ESA. Não possuímos telescópios próprios, mas sim uma paixão por conectar os pontos, por transformar dados complexos em uma narrativa compreensível e fascinante. Se você também se fascina com os mistérios do cosmos, considere se inscrever para não perder futuras explorações. Para entender para onde ele vai, primeiro precisamos entender de onde ele veio. Sua designação, 3I, não é acidental. Ela nos conta a parte mais extraordinária de sua história. Ela o classifica como o terceiro objeto interestelar já confirmado a entrar em nosso bairro cósmico, um fato que por si só redefine nossa compreensão do universo como um lugar dinâmico e interligado. O termo interestelar evoca imagens de viagens através de vazios cósmicos que duram milênios, e para o 3I/Atlas, essa não é uma ficção. Significa que sua origem não está em nosso cinturão de Kuiper ou na nuvem de Oort, as fronteiras geladas do nosso próprio sistema. Ele foi ejetado de seu sistema estelar natal por algum evento cataclísmico e viajou por um tempo inimaginável. Neste documentário, vamos traçar a trajetória enigmática de 3I/Atlas. Investigaremos sua descoberta, decifraremos o que sua órbita incomum nos revela sobre sua origem e, o mais importante, responderemos à pergunta que ecoa desde sua identificação. Qual é o seu destino final após o encontro com nosso Sol? E representa ele algum perigo para nós aqui na Terra? Como entusiastas da ficção científica e da astronomia, nossa análise se baseia em dados públicos de agências espaciais como a NASA e a ESA. Não possuímos telescópios próprios, mas sim uma paixão por conectar os pontos, por transformar dados complexos em uma narrativa fascinante. Se você também se fascina com os mistérios do cosmos, considere se inscrever para não perder futuras explorações. Para entender para onde ele vai, primeiro precisamos entender de onde ele veio. Sua designação, 3I, não é acidental. Ela nos conta a parte mais extraordinária de sua história. Ela o classifica como o terceiro objeto interestelar já confirmado a entrar em nosso bairro cósmico, um fato que por si só redefine nossa compreensão do universo como um lugar dinâmico e interligado. O termo interestelar evoca imagens de viagens através de vazios cósmicos que duram milênios, e para o 3I/Atlas, essa não é uma ficção. Significa que sua origem não está em nosso cinturão de Kuiper ou na nuvem de Oort, as fronteiras geladas do nosso próprio sistema. Ele foi ejetado de seu sistema estelar natal por algum evento cataclísmico e viajou por um tempo inimaginável. Este visitante não está sozinho na história recente. Antes dele, tivemos 1I Oumuamua, um objeto rochoso e alongado que intrigou cientistas com seu comportamento anômalo, e 2I Borisov, o primeiro cometa interestelar claramente identificado. Cada um deles foi uma peça de um quebra-cabeça cósmico, e 3I/Atlas é a mais nova peça a ser adicionada, prometendo novas revelações e, claro, novos mistérios sobre a galáxia.
A existência desses mensageiros sugere que o processo de formação planetária pode ser mais caótico do que imaginávamos, com sistemas inteiros ejetando matéria para o espaço profundo. Ou, talvez, existam muito mais planetas órfãos e detritos vagando pela galáxia do que os modelos atuais prevêem. 3I/Atlas não é uma anomalia, mas um representante de uma população invisível de viajantes cósmicos que nos cerca. Imagine a Via Láctea não como ilhas de sistemas solares separadas por um oceano de nada, mas como um ecossistema conectado por correntes invisíveis de matéria. Cometas e asteroides como o 3I/Atlas são as sementes que viajam nessas correntes, potencialmente carregando os blocos de construção da vida entre as estrelas. Uma ideia que, por si só, alimenta a imaginação de qualquer fã de ficção científica. Compreender sua natureza interestelar é fundamental, mas para aprofundar a investigação, precisamos decodificar seu nome. A nomenclatura astronômica não é aleatória, é um código, uma chave que abre a primeira porta para entendermos a identidade e a história de um objeto. Cada letra e número em 3I/Atlas carrega uma informação precisa sobre sua descoberta e suas características fundamentais. O nome 3I/Atlas é uma espécie de certidão de nascimento cósmica, e cada parte tem um significado preciso. O 3 na frente indica que este é o terceiro objeto interestelar já confirmado pela União Astronômica Internacional. Ele segue os passos de 1I Oumuamua e 2I Borisov, solidificando a ideia de que essas visitas, embora raras de se detectar, podem ser mais comuns do que se pensava. A letra I é a designação oficial para interestelar. Esta é talvez a parte mais importante de seu nome, uma marca que o distingue de milhões de outros objetos que orbitam nosso Sol. Receber essa classificação exige uma análise orbital rigorosa, provando que sua trajetória não é fechada, mas sim uma linha aberta que atravessa nosso sistema e nunca mais retorna por onde veio. Já a palavra Atlas refere-se ao sistema que o descobriu, o Asteroide Terrestrial Impact Last Alert System. Trata-se de uma rede de telescópios robóticos que varrem o céu noturno em busca de objetos próximos à Terra. Sua missão é ser nosso sistema de alerta precoce, e ao fazer isso, ocasionalmente encontra mensageiros inesperados vindos de muito, muito mais longe do que o previsto em sua programação. Portanto, 3I/Atlas não é um nome poético, mas um resumo técnico, o terceiro objeto interestelar confirmado descoberto pelo programa Atlas. Para os astrônomos, esse nome carrega um peso imenso. Ele representa um conjunto de dados, uma órbita calculada e uma origem que desafia os limites do nosso próprio lar estelar, um verdadeiro embaixador de um sistema planetário desconhecido para nós. Saber o que seu nome significa nos dá a base, mas a verdadeira história começa com o momento em que um ponto de luz, antes anônimo, foi sinalizado por um algoritmo. Foi nesse instante que 3I/Atlas deixou de ser apenas mais um pixel em uma imagem astronômica e se tornou um objeto de intenso escrutínio e fascínio global. Em 22 de fevereiro de 2023, os telescópios do sistema Atlas na África do Sul capturaram uma imagem de um ponto de luz fraco se movendo contra o fundo de estrelas distantes. No início, parecia ser apenas mais um asteroide comum, um entre milhares catalogados toda semana. O software do sistema o marcou para acompanhamento, uma rotina padrão para qualquer objeto em movimento recém-detectado no céu noturno. No entanto, à medida que mais observações foram feitas nas noites seguintes, algo estranho começou a surgir nos cálculos preliminares. A trajetória do objeto não se encaixava nos modelos de uma órbita elíptica ou parabólica típica dos corpos do nosso sistema solar. Os números sugeriam uma excentricidade orbital maior que 1, um indicador matemático claro de que o objeto estava em uma trajetória de fuga. Essa anomalia acionou um alerta entre os astrônomos. Uma excentricidade superior a 1 significa que o objeto possui energia cinética suficiente para escapar da atração gravitacional do Sol. Em outras palavras, ele não estava preso em uma órbita, mas apenas passando por aqui. A suspeita de uma origem interestelar imediatamente se tornou a principal hipótese, e a comunidade astronômica voltou sua atenção para ele. A confirmação veio rapidamente, à medida que observatórios ao redor do mundo apontaram seus instrumentos para o recém-nomeado 3I/Atlas. Cada novo dado refinava os cálculos de sua órbita,
confirmando sem sombra de dúvidas sua natureza hiperbólica. Aquele ponto de luz fraco era de fato um viajante de outro sistema estelar, e sua jornada pelo nosso bairro cósmico estava apenas começando a ser mapeada. Esta trajetória, a chamada órbita hiperbólica, é a assinatura de um intruso cósmico. Ela é a prova matemática de que ele não pertence a nós. Mas o que exatamente significa ter uma órbita assim, e como ela difere das órbitas familiares dos planetas e cometas que chamamos de nossos? A resposta está na geometria fundamental do espaço-tempo. Imagine as órbitas do nosso sistema solar como círculos ou elipses, caminhos fechados que os planetas e cometas percorrem repetidamente ao redor do Sol. São como pistas de corrida cósmicas. A Terra, por exemplo, completa sua volta a cada ano. Mesmo cometas de longo período, como o Halley, eventualmente retornam. Suas órbitas são gravitacionalmente ligadas ao Sol, com uma excentricidade menor que 1. A órbita de 3I/Atlas, por outro lado, é uma hipérbole. Em vez de uma curva fechada, é uma curva aberta em forma de U muito esticado. Ele entrou no sistema solar vindo de uma direção, fez sua aproximação máxima do Sol e agora está saindo em uma direção completamente diferente, para nunca mais voltar. Sua velocidade é tão alta que a gravidade do Sol consegue apenas desviar seu caminho, mas não capturá-lo. Essa trajetória é a prova irrefutável de sua origem extrasolar. Nenhum objeto nascido na nuvem de Oort, a vasta reserva de cometas no limite do nosso sistema, teria energia suficiente para alcançar uma órbita tão radicalmente aberta. Pense nisso como uma bola de gude rolando sobre um lençol esticado com uma bola de boliche no centro. As bolas de gude com pouca velocidade ficam presas, orbitando a depressão. Mas uma bola de gude atirada com força extrema apenas terá sua trajetória curvada pela depressão antes de continuar em frente. 3I/Atlas é essa bola de gude de alta velocidade e o Sol é a bola de boliche. Com sua órbita confirmada, a próxima grande questão para os cientistas era sobre sua natureza física. Seria um asteroide rochoso e inerte como Oumuamua ou um cometa gelado e ativo como Borisov? A resposta para essa pergunta estava escondida em sua composição, nas pistas que ele poderia liberar ao se aproximar do calor intenso de nossa estrela. A distinção entre um cometa e um asteroide é crucial. Cometas são essencialmente bolas de neve suja, conglomerados de gelo, rocha e pó. Ao se aproximarem do Sol, o calor vaporiza os gelos, criando uma atmosfera brilhante chamada coma, e por vezes uma cauda espetacular. Asteroides, por outro lado, são majoritariamente rochosos e metálicos, permanecendo inertes mesmo sobre o calor solar. Observações iniciais de 3I/Atlas foram ambíguas. Ele parecia estar liberando gás e poeira, um comportamento típico de um cometa. No entanto, sua atividade era muito mais fraca do que a de cometas do nosso próprio sistema solar, com tamanho e distância semelhantes. Isso levou a especulações intrigantes sobre sua composição. Seria um cometa quase esgotado após uma longa viagem ou algo completamente diferente? Uma teoria sugere que sua superfície pode ter sido queimada por raios cósmicos durante sua jornada de milhões de anos pelo espaço interestelar. Essa crosta externa irradiada poderia ter selado os voláteis mais internos, exigindo muito mais calor do Sol para iniciar o processo de sublimação. Isso explicaria sua atividade modesta e o fato de não ter desenvolvido uma cauda proeminente. Outra possibilidade é que ele seja feito de materiais diferentes dos cometas que conhecemos. Talvez os blocos de construção em seu sistema estelar de origem fossem dominados por compostos como nitrogênio ou monóxido de carbono, que se vaporizam a temperaturas muito mais baixas longe do Sol. Quando chegou perto de nós, grande parte desse material já poderia ter se esgotado. Independentemente de sua composição exata, seu comportamento nos oferece um vislumbre das condições químicas de outro sistema planetário. Cada molécula identificada em sua coma é uma letra em um alfabeto alienígena que estamos apenas começando a decifrar. E seu caminho em direção ao ponto mais quente de sua jornada prometia forçá-lo a revelar ainda mais de seus segredos. Desde sua descoberta, 3I/Atlas seguia um caminho inexorável em direção ao interior do sistema solar. Vindo do espaço profundo, ele cruzou a órbita de Netuno e Urano como um fantasma, invisível para nós. Sua velocidade era imensa, uma consequência direta da energia que o impulsionou para fora de seu sistema natal.
Ele não estava caindo em direção ao Sol, mas sim mergulhando com um momento próprio. À medida que se aproximava de Júpiter e Marte, a gravidade do Sol começou a dominar sua trajetória, curvando seu caminho cada vez mais. A cada dia, sua velocidade aumentava, trocando energia potencial gravitacional por energia cinética, em uma dança cósmica perfeitamente descrita pelas leis de Kepler e Newton. Este era o trecho mais rápido e dinâmico de toda sua longa jornada. Este momento da viagem de um cometa é de particular interesse para os astrônomos. É quando o aumento da radiação solar começa a ativar o núcleo, fazendo liberar gases e poeira que podem ser analisados por espectros côsmicos aqui na Terra. Cada observação era uma corrida contra o tempo para capturar dados antes que ele atingisse seu ponto de máxima aproximação. Se você acha essa perseguição cósmica fascinante, compartilhe este vídeo com um amigo que também adora o espaço. O destino final dessa fase de sua jornada era o periélio, o ponto em sua órbita mais próxima do Sol. Para 3I/Atlas, esse momento de máxima aproximação ocorreria dentro da órbita de Mercúrio, um ambiente infernal onde as temperaturas podem derreter chumbo. A grande questão era se sua estrutura frágil, talvez nunca antes exposta a tal calor, conseguiria sobreviver a esse encontro violento. O periélio não é apenas um ponto geométrico no espaço, é um teste de estresse extremo. As forças de maré do Sol tentariam despedaçá-lo, enquanto o calor intenso bombardeava sua superfície. Pense em como a Lua causa as marés em nossos oceanos. Agora, amplifique esse efeito por um fator de milhares. O lado do cometa mais próximo do Sol era puxado com muito mais força do que o lado mais distante, ameaçando fraturar sua estrutura. Muitos cometas não sobrevivem a essa passagem. Eles se desintegram, se partem em múltiplos fragmentos ou simplesmente se vaporizam por completo, transformando-se em uma nuvem de poeira e gás. O destino de 3I/Atlas era incerto. Sua composição alienígena e a longa jornada pelo frio interestelar tornavam impossível prever com certeza como ele reagiria a um calor tão repentino e avassalador. Felizmente, para os observadores, 3I/Atlas sobreviveu ao seu batismo de fogo. Embora tenha perdido uma quantidade significativa de sua massa através da sublimação, seu núcleo permaneceu intacto. Ele emergiu do outro lado do Sol, queimado e alterado, mas inteiro. A passagem pelo periélio foi um sucesso, e agora sua jornada de saída do Sistema Solar havia começado, mas em uma direção nova e irrevogável. Este encontro transformador não apenas testou sua resiliência, mas também alterou fundamentalmente sua trajetória. A imensa gravidade do Sol atuou como um estilingue, um acelerador cósmico que o arremessaria de volta ao vazio interestelar. O caminho que ele tomaria agora seria diferente daquele que o trouxe até nós, uma consequência direta dessa poderosa manobra gravitacional. O conceito de estilingue gravitacional ou assistência gravitacional é uma ferramenta fundamental na exploração espacial. Nossas próprias sondas, como a Voyager, usaram a gravidade de planetas como Júpiter para ganhar velocidade e alcançar os confins do Sistema Solar. Com 3I/Atlas, o Sol desempenhou o papel desse acelerador cósmico, mas em uma escala muito maior e com um resultado final diferente. Ao passar perto do Sol, o cometa roubou uma pequena quantidade da energia orbital da nossa estrela. Pode parecer estranho, mas as leis de conservação de energia e momento permitem essa troca. O Sol mal sentiu o efeito, mas para um objeto pequeno como um cometa, o impulso foi gigantesco, aumentando sua velocidade de escape de forma considerável e mudando sua direção de partida. Essa manobra é o que define seu futuro. A trajetória de entrada foi uma coisa, mas a trajetória de saída é uma nova hipérbole, com parâmetros ligeiramente diferentes. A direção para a qual ele agora aponta no céu noturno é o resultado direto dessa interação gravitacional. Ele não está simplesmente voltando pelo caminho que veio, está sendo lançado em um novo vetor, em direção a um novo conjunto de estrelas. Calcular essa nova trajetória é um exercício complexo de mecânica orbital, mas é crucial para responder à pergunta central: para onde ele vai?
Astrônomos usam os dados de sua posição e velocidade pós-periélio para projetar seu caminho futuro através do espaço interestelar. É um trabalho de detetive cósmico, traçando o futuro de um objeto que nunca mais veremos de perto novamente. Com a sua nova rota calculada, podemos finalmente olhar para o mapa estelar e apontar para a direção de seu exílio. Mas ao traçar essa linha que se afasta da Terra, surge inevitavelmente a questão mais alarmante. Em algum ponto, antes ou depois do periélio, seu caminho se cruzou ou se cruzará perigosamente com o nosso? Após a chicotada gravitacional do Sol, a nova trajetória de 3I/Atlas está definida. Ele está agora em seu caminho de saída, viajando a uma velocidade que garante que nunca mais será capturada pela gravidade do nosso sistema. Sua jornada o levará de volta ao vazio escuro entre as estrelas, mas em uma direção completamente nova, um novo capítulo em sua saga milenar de solidão cósmica. Projeções orbitais indicam que ele está se dirigindo para a constelação de Vulpecula, a pequena raposa. Levará milhares de anos apenas para cruzar a nuvem de Oort, a fronteira mais externa do nosso próprio sistema solar. Depois disso, ele passará milhões, talvez bilhões de anos, vagando pelo espaço interestelar antes de talvez encontrar outro sistema estelar. Para nós aqui na Terra, esta é a despedida final. Cada dia que passa, ele se torna mais fraco em nossos telescópios, sua luz diminuindo à medida que se afasta a uma velocidade vertiginosa. Em breve, ele desaparecerá completamente, tornando-se mais uma vez um fantasma indetectável no cosmos. Sua breve passagem por nosso sistema, um evento registrado apenas em nossos arquivos. Sua história é um lembrete da vastidão e da dinâmica do universo. Ele viajou por um tempo inimaginável, visitou nosso lar por um breve momento geológico e agora continua sua jornada sem fim. Nós não sabemos de onde ele veio, nem para onde exatamente seu destino final o levará. Mas sua passagem nos deu um vislumbre fugaz de um mundo além do nosso. Essa trajetória de escape, entretanto, ainda deixa uma questão em aberto, uma que é fundamental para a nossa própria segurança. Ao mapear seu caminho de entrada e saída, os astrônomos precisam ter certeza absoluta sobre as distâncias envolvidas. A pergunta sobre um possível impacto não é apenas curiosidade, é uma questão de segurança planetária que precisa ser abordada com fatos e dados precisos. Vamos abordar a questão principal diretamente. 3I/Atlas poderia atingir a Terra? A resposta, baseada em todos os dados observacionais e cálculos orbitais do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da NASA, é um inequívoco não. A trajetória do cometa, tanto na entrada quanto na saída, não o coloca em um curso de colisão com o nosso planeta. Sua maior aproximação da Terra ocorreu a uma distância segura de aproximadamente 116 milhões de quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, é quase 300 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Embora em termos astronômicos isso possa parecer próximo, em termos de impacto, é uma margem de segurança absolutamente enorme. Não houve, em nenhum momento, qualquer risco de colisão. É importante entender que as órbitas de objetos celestes, especialmente aquelas de alta velocidade como a de 3I/Atlas, são calculadas com um grau muito alto de precisão. As incertezas nessas projeções são mínimas e certamente não são grandes o suficiente para transformar uma passagem a 116 milhões de quilômetros em um impacto direto. A física por trás desses cálculos é sólida e bem compreendida. O trabalho de sistemas como o Atlas é justamente detectar objetos que possam representar um risco, e 3I/Atlas nunca foi classificado como um objeto potencialmente perigoso, PHO. Sua órbita, embora fascinante por sua origem, era segura para nós. Este é um ponto crucial. A ciência nos permite distinguir entre uma visita interessante e uma ameaça real, evitando o sensacionalismo. Com a questão da segurança resolvida, podemos nos permitir um exercício de imaginação, algo que nosso público de ficção científica aprecia. Deixando de lado a trajetória real de 3I/Atlas, o que aconteceria se um objeto semelhante, um mensageiro interestelar de tamanho considerável, estivesse de fato em rota de colisão com a Terra? A ciência por trás desse cenário é tão aterrorizante quanto fascinante.
Em um universo alternativo, onde a trajetória de um objeto como 3I/Atlas estivesse alinhada com a Terra, as consequências seriam cataclísmicas. A principal diferença de um impacto interestelar em comparação com um de nosso próprio sistema solar é a velocidade. Esses objetos viajam muito mais rápido, carregando uma energia cinética exponencialmente maior para o mesmo tamanho. Um cometa ou asteroide com alguns quilômetros de diâmetro, viajando a velocidades hiperbólicas, não causaria apenas um desastre local ou regional. O impacto liberaria energia equivalente a milhões de bombas nucleares explodindo simultaneamente. A poeira e os detritos lançados na atmosfera bloqueariam a luz solar por anos, desencadeando um inverno de impacto que levaria a uma extinção em massa na Terra. Os efeitos imediatos seriam devastadores, uma onda de choque que nivelaria tudo em um raio de centenas de quilômetros, tsunamis gigantescos se o impacto ocorresse no oceano e uma chuva de rocha derretida caindo sobre vastas áreas do planeta. Mas os efeitos a longo prazo, como o colapso da cadeia alimentar devido à falta de luz solar, seriam ainda mais letais para a vida na Terra. É por isso que programas de defesa planetária, como a missão DART da NASA, são tão importantes. Eles estão testando ativamente nossa capacidade de desviar asteroides que possam representar uma ameaça no futuro. Embora 3I/Atlas não fosse um perigo, o próximo visitante pode ser, e a detecção precoce é a nossa única defesa real contra um evento de extinção de nível cósmico. Felizmente, isso permanece no reino da ficção científica por enquanto. A passagem segura de 3I/Atlas nos permite apreciá-lo pelo que ele realmente é, não um destruidor de mundos, mas um portador de conhecimento. O verdadeiro valor desses visitantes não está no perigo que eles poderiam representar, mas nas lições profundas que eles nos ensinam sobre o universo. Cada objeto interestelar que passa por nosso sistema é uma amostra gratuita de um ambiente alienígena. Eles são sondas naturais, viajando por eras, que nos trazem informações que de outra forma nunca teríamos. Ao analisar a luz refletida por sua superfície e os gases que emitem, podemos inferir a composição química do disco protoplanetário onde se formaram, há bilhões de anos e a anos-luz de distância. O estudo de 3I/Atlas e seus predecessores, Oumuamua e Borisov, já começou a pintar um quadro mais complexo da formação planetária na galáxia. Eles mostram que a composição dos tijolos que formam os planetas pode variar de um sistema estelar para outro. Essa diversidade sugere que a variedade de planetas na Via Láctea pode ser ainda maior do que imaginamos. Esses objetos também confirmam que a ejeção de material durante a formação de um sistema solar é um processo comum e eficiente. Isso implica que o espaço interestelar está repleto de trilhões desses pequenos corpos, viajando silenciosamente na escuridão. Eles podem até mesmo desempenhar um papel na panspermia, a teoria de que a vida ou seus blocos de construção podem viajar entre sistemas estelares a bordo desses mensageiros. O estudo de 3I/Atlas e seus predecessores, Oumuamua e Borisov, já começou a pintar um quadro mais complexo da formação planetária na galáxia. Eles mostram que a composição dos tijolos que formam os planetas pode variar de um sistema estelar para outro. Essa diversidade sugere que a variedade de planetas na Via Láctea pode ser ainda maior do que imaginamos. Esses objetos também confirmam que a ejeção de material durante a formação de um sistema solar é um processo comum e eficiente. Isso implica que o espaço interestelar está repleto de trilhões desses pequenos corpos, viajando silenciosamente na escuridão. Eles podem até mesmo desempenhar na panspermia, a teoria de que a vida ou seus blocos de construção podem viajar entre sistemas estelares a bordo desses mensageiros. A passagem de 3I/Atlas reforça a necessidade de estarmos preparados para observar esses eventos fugazes. Eles aparecem com pouco aviso e passam rapidamente. Ter telescópios prontos e estratégias de observação rápidas é crucial para extrair o máximo de ciência possível. Cada visita é uma oportunidade única que não pode ser desperdiçada, um teste para nossa capacidade de reação científica. Eles são o eco de outros mundos, um lembrete de que nosso sistema solar não é uma ilha isolada. Estamos imersos em um oceano galáctico cheio de matéria e história. A questão agora não é se outro visitante interestelar aparecerá, mas quando. E com as novas tecnologias de vigilância do céu, estamos prestes a entrar em uma era de ouro na detecção desses peregrinos cósmicos.
A detecção de 3 objetos interestelares em menos de uma década não é uma coincidência. É o resultado direto de nossa tecnologia de vigilância do céu ter se tornado exponencialmente mais poderosa. Telescópios como o Atlas e o Pan-STARRS são projetados para escanear grandes áreas do céu rapidamente, aumentando drasticamente as chances de encontrar esses visitantes tênues e velozes. O futuro próximo promete uma verdadeira enxurrada de novas descobertas. O Observatório Vera C. Rubin, atualmente em construção no Chile, revolucionará a astronomia de pesquisa. Com seu espelho gigante e câmera de 3.2 gigapixels, ele irá mapear todo o céu visível a cada poucas noites. Estima-se que ele possa descobrir dezenas, talvez centenas, de objetos interestelares a cada ano de operação. Com um catálogo muito maior desses objetos, poderemos começar a fazer estatísticas reais. Poderemos identificar se existem correntes de objetos vindos de direções específicas, talvez de aglomerados de estrelas jovens, onde a formação planetária é particularmente caótica. Poderemos classificar diferentes tipos de visitantes interestelares e entender melhor a demografia desses corpos celestes em nossa vizinhança galáctica. Além da detecção, já existem conceitos de missão para interceptar um futuro visitante. Uma sonda espacial poderia ser lançada em uma trajetória para encontrar um objeto interestelar, estudá-lo de perto e talvez até coletar uma amostra. Seria uma das missões mais ambiciosas da história da exploração espacial, tocando literalmente um pedaço de outro sistema solar. Portanto, a história de 3I Atlas não é o fim de um capítulo, mas o prólogo de um novo. Estamos na cúspide de uma nova era de exploração, onde o estudo do espaço interestelar não será mais teórico, mas observacional. A passagem deste cometa foi um ensaio geral para um futuro onde os mensageiros de outras estrelas se tornarão uma parte rotineira do nosso estudo cósmico. A jornada de 3I Atlas através do nosso sistema solar foi um evento transitório, um piscar de olhos na escala de tempo cósmica. Ele veio da escuridão, foi brevemente iluminado por nosso Sol e agora retorna à escuridão, levando consigo os segredos de sua origem. Sua passagem nos deixou com mais perguntas do que respostas, o que é a marca de qualquer grande exploração. O que aprendemos é que o universo é muito mais conectado do que poderíamos supor. Não estamos isolados. O material de outros sistemas estelares está constantemente passando por nosso quintal cósmico. Uma sutil, mas profunda lembrança de que fazemos parte de uma comunidade galáctica muito maior, mesmo que ainda não tenhamos encontrado seus habitantes. Os resultados de sua passagem são realistas e baseados na ciência. Ele não representou uma ameaça, sua trajetória pós-periélio o leva longe de nós, e seu legado é o conhecimento que nos proporcionou. Não há segredos ocultos ou conspirações, apenas a beleza complexa da mecânica celeste e a emoção da descoberta científica, que é, em si, mais maravilhosa que qualquer ficção. Se esta jornada pelo caminho de um mensageiro interestelar despertou sua curiosidade, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias sobre sua origem ou sobre o que o próximo visitante poderá nos revelar. Engajar-se com essas ideias é como mantemos viva a chama da exploração, mesmo quando olhamos para o céu a partir de nossos lares. No final, 3I Atlas é uma metáfora para a própria busca do conhecimento. Ele é um viajante solitário em uma jornada sem fim, e nós somos os observadores em um pequeno ponto azul, tentando dar sentido à sua passagem. Ele nos lembra que há sempre algo novo para descobrir, que o universo está cheio de maravilhas e que a melhor coisa que podemos fazer é continuar olhando para cima.